Olá, estamos começando um programa Fala Jurídica, programa voltado a soluções e análise de questões jurídicas. Nossos entrevistados abrangem a comunidade Lajeado, abrangem o nosso estado e o nosso Brasil. Nesse primeiro programa, eu estou recebendo nada mais, nada menos do que um dos maiores tribunos do nosso país, tribuno que, pela sua postura, tanto da ambiguidade quanto das contradições no plenário, tem a noção precisa do sentido de justiça, doa quem doer. A forma como ele se retrata é um homem polêmico, mas é um homem que, vendo a sua história, a sua trajetória, sabe e se comporta como nunca na história do nosso júri se porta num júri. Dessa forma, entrevisto hoje, eu considero um dos maiores criminalistas de nosso país, um dos maiores defensores de certas causas processuais penais que representam a latitude do nosso Brasil, conhecido de forma nacional, polêmico, perigoso, mas acima de tudo leal às suas convicções. E esse programa tange essencialmente a sua lealdade e as convicções, principalmente para a nossa comunidade do Altaquari, onde nós buscamos, sem dúvida alguma, os caminhos da liberdade e principalmente da justiça. Dr. Hércio Quaresma Firpe. Satisfação ver aqui na cidade de Lajeado e muito mais nessa nossa comunidade muito próspera do Alto Taquari. E eu espero que seja bem-vindo. Em pouco tempo você viu a nossa cidade e realmente, de coração, possamos nós, no dia de hoje, termos uma grata conferência e um diálogo sobre a justiça e o desafio que o senhor representa frente à tribuna. Doutor Berria, muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui Lajeado, espero que nós possamos trocar um dedo de prosa, discutindo questões que são inerentes ao nosso contexto jurídico. Doutor Quaresma, polêmico, homem de desafios, homem de propósito, quem és tu hoje? Tenho 49 anos que completo agora em junho. Eu não vou dizer que eu sou polêmico, eu sou contundente. Quando eu tenho uma posição a ser defendida, eu busco fazê-lo de forma a demonstrar que aquele argumento que eu estou desenvolvendo, ele merece ser recebido, ele tem que ser acolhido, porque atende aos melhores reclames de justiça. Não digo que estou sempre certo, mas eu entrego ao meu cliente o melhor de mim. Aquilo que pode ser feito em prol dele, prova técnica, prova oral, embate com o Ministério Público, embate com o magistrado, dentro do limite do que é polido, do que é racional. Agora, o senhor amo de júri, o senhor sabe muito bem. No plenário, às vezes, a coisa tem um colorido um pouco diferente, né? Ali pulsa, ali transpira, ali exala odor. O plenário é um local onde homens igual nós extravasamos o nosso sentimento em prol de uma causa. E tanto quanto o senhor tem certeza disso, a advocacia está na genética. Nós não nos tornamos advogados. Nós, creio eu, nascemos advogados. O senhor acha que hoje, frente a todas as tribunas e frente ao contexto de justiça que está no nosso Brasil, e não diferente de Lajeado, como é que nós, membros operadores do direito, podemos ver a criminalidade e como nós podemos, dentro da tribuna, dentro do bojo da tribuna, podemos contribuir com a justiça? Eu ministrava uma palestra outro dia na PUC de Betim, lá em Minas Gerais, e eu fiz uma alusão. No livro de Gênesis, o crime já surgiu. Não o crime de conduta, né? Não o viso de conduta que teria sido o pecado original. Mas quando Caim lançou a mão da faca e matou Abel, o primeiro genocídio da história se teve notícia, porque pereceu ali 1/4 da população mundial, né? Porque era Adão, Eva, Caim e Abel. Então 25% sucumbiu ali. A partir daquele momento, o crime nunca deixou de existir na nossa sociedade. Nós temos o crime econômico, nós temos o crime de sangue, nós temos o crime patrimonial. Essa gama de ilícitos, no Brasil somos 200 milhões de pessoas. Se 1% da população, 2 milhões, tiverem um viés para a delinquência, nós não temos cadeia para comportar todo esse universo. Então, infelizmente, seja por questões da própria natureza humana, o crime será uma constante em toda a nossa existência. O que cabe ao Estado buscar coibi-lo, ações referentes a tráfico de droga,
no patrulhamento extensivo, num trabalho de campo de investigação. Na questão de homicídio, também o patrulhamento se faz necessário, uma presença maior do Estado de forma ostensiva. Agora, nós, operadores do direito, a cada caso, temos que avaliar individualmente a situação do indivíduo em conflito com a lei. Aqui no Rio Grande do Sul, doutor, nós temos os maiores índices de homicídio a nível nacional. Porto Alegre é o exemplo disso. Nós temos na comunidade de Lajeado homicídios, muitos. Nós temos aqui em nossa comarca quase um júri por semana. Eu te faço a seguinte pergunta, nessa latitude de que até porque tu não pertence à nossa comunidade e principalmente não é do nosso chão, nosso solo gaúcho, como é que tu poderias ver essa análise do Estado do Rio Grande do Sul com tantos homicídios? Isso pode ser falta de uma polícia, falta de uma educação, condição econômica. Como é que e eu te faço essa pergunta de dois modos. Uma, como estudioso do crime em si. O outro, na condição de cidadão, vindo morar aqui. O que tu acha desse contexto? O que nós... Porque nós trabalhamos muito no meio do crime, uma coisa é defender, outra coisa é nós vivenciarmos isso. O que a gente pode fazer de concreto? Ou qual a tua visão que tu poderia dar com relação a esses homicídios que estão ocorrendo sempre em nosso estado? Essa questão do crime doloso contra a vida, ela tem várias raízes. Uma delas, não sei se gravita aqui nesta região do Rio Grande, a situação do envolvimento com drogas. Porque nas Minas Gerais, também São Paulo e Rio, do que nós temos maior proximidade e temos acompanhado, a esmagadora maioria dos delitos dolosos contra a vida tem o viés relacionado a entorpecente. Aí retornamos àquela questão, patrulhamento ostensivo do Estado, porque o cidadão ficou devendo ao traficante, o traficante, via de regra, é impiedoso. Então, o abate é inerente àquela questão de conflito. Não se decide ingressando em juízo para se cobrar dívida de tráfico. Cobra-se com sangue. Então, isso, infelizmente, é um viés que se mostra constante. Não é demérito exclusivo aqui de Lajeado, não é demérito aqui do Rio Grande do Sul. É uma questão nacional. A droga, ela tomou dimensão por conta da inação do Estado em coibi-la, que produz uma gama imensa de delitos, principalmente os dolosos contra a vida, que devem ser monitorados, devem ser investigados, devem ser coibidos com a presença estatal. Doutor, defensor, astuto, analítico, os processos na qual o senhor atua e vai continuar atuando, principalmente no próximo que vai ter com relação ao bola, qual essa análise que o senhor faz antes de chegar nesse processo? Como o senhor vê a justiça a nível nacional, e eu coloco a nível de Supremo, de STJ, com relação a seus casos? E depois eu vou fazer uma pergunta específica com relação ao seu caso. Como é que o senhor vê a atuação hoje do Supremo Tribunal Federal, do STJ, frente a essas circunstâncias dos crimes que acontecem na cidade do interior, que muitas vezes se acha nós achamos no princípio de que nós estamos bem guarnecidos por leis, por policiais, e muitas vezes lá em cima no Supremo, no STF, a gente vê decisões muito ambíguas e que são muito injustas para a sociedade. Como é que o senhor vê isso? Nós nos deparamos hoje com uma situação tanto quanto estranha. Aqui, conversei com o senhor ontem, me foi reportado que em 30 dias se julga um habeas corpus. O melhor remédio para uma ordem denegada é o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. A 5ª turma do STJ não conhece. A 6ª turma recepciona e processa. O problema é que julga-se um habeas corpus em 2 anos no STJ. Se você chegar ao STF, a 1ª turma não está recebendo o habeas corpus substitutivo. Todavia, a 2ª está. Isso tem que ser diminuído, porque se você for trabalhar com recurso ordinário constitucional, eu tive um processo que o habeas corpus, o recurso, demandou 4 anos para ser julgado. O cidadão praticamente cumpriu a reprimenda dele encarcerado. E quando foi julgado, nós obtivemos êxito. Ele quase no limiar, acabou o megadeiro, falei, não, nós conseguimos o habeas corpus, você está sendo colocado na rua, que o processo foi declarado nulo. Então, essa demora na prestação judicial, dado o volume inominável de ações
É um negócio incomensurável. O senhor acha que essa questão da demora, tanto para aquele que faz a súplica de sendo uma pessoa injustiçada, preso, ele é um mal tanto para aquele que está preso quanto para a própria sociedade, porque nós vemos o próprio Ministério Público, muitas vezes, tendo essa situação de morosidade. Tu achas, então, na verdade, que essa morosidade atinge a todos, tanto para a sociedade como para o indivíduo particular que busca a justiça? A morosidade na prestação judicial, ela tanto é maléfica para aquele que é injustamente acusado e, de outro lado, para aquele que tem um débito a quitar e que tem que ser feito após percorrer todo o devido processo legal para que ele tenha uma sentença, para que ele saiba o regime de cumprimento de pena. Eu diviso muito hoje, doutor, o seguinte: um crime de roubo, não sei pelas cercanias aqui do Rio Grande, como é que tem se portado os magistrados. Crime patrimonial, roubo, violência ou grave ameaça em Minas Gerais, é dificílimo você obter uma liberdade provisória. Muito difícil. A 12.403, ela é pouquíssimo utilizada nesse tipo de infração. Uma tornozeleira, uma restrição de local, isso para alguns magistrados em Minas praticamente não existe. E o cidadão vai gravitar numa situação de preso, fica 3, 4, se tiver 3 réus, o princípio da razoabilidade, sucumbe à liberdade em prol da sociedade. Vai ser apenado depois numa tentativa e vai receber uma reprimenda de 3 anos no regime semiaberto. Quando o julgamento do mensalão, eu não sei aqui, né, no sul do país como é que isso funciona, que a imprensa noticiou, os condenados no regime semiaberto vão só dormir na cadeia. Isso deve ser lá para os milionários, porque a grande parcela da sociedade, em Minas Gerais, o indivíduo progride do fechado para o semiaberto, ele aguarda às vezes 3, 4 meses, além daquele débito que ele ostenta com a sociedade, que ele está pagando de forma corpórea, com uma morosidade que aí afeta a sociedade. O indivíduo que fica preso mais tempo daquilo que é o débito dele, ele volta revoltado. Eu tive a oportunidade de assistir, certa feita, uma reportagem sobre o Presídio Central de Porto Alegre. Aquilo ali é a idade média com uma agravante, ter eletricidade.